Nessa aula nós vamos falar sobre a função do primeiro grau ou função afim. Primeiramente vamos entender, quais os elementos que compõem essa função. Então aqui nós temos o formato de uma função do primeiro grau, que é y igual a x mais b, ou f de x que é igual a x mais b. Agora vamos falar um pouco de o que são aqui as variáveis, o que são os coeficientes, o que cada um faz, Bom, primeiro nós temos a variável y, que é uma variável dependente, e a variável x, que é independente. Por que a gente classifica como dependente e independente? Por exemplo, eu tenho uma função aqui, que é y igual a 2x mais 4. Se eu falo, por exemplo, que meu x é igual a 1, e faço a substituição no lugar do x aqui, ou no f de x aqui, então nós temos aqui 2 vezes 1, que é o valor de x aqui, mais 4. Então meu y é igual a 6. Se porventura eu coloco x igual a 2, então vai ficar 2 vezes 2, 4, 4 mais 4, 8. Então meu y é igual a 8. Então é por isso que nós chamamos aqui, por que o y é variável dependente? Porque ele depende do valor de x para ter o seu valor. Então o y depende do valor de x, da variável x aqui. E observem também como essa função é 2x mais 4, onde aqui eu tenho meu coeficiente aqui, que é o a, vale 2. Observe a variação aqui, quando eu tive x igual a 1, eu encontrei 6. Aí seguindo aqui, x igual a 2, eu tive 8. Então 6 para 8 é igual a quanto? Igual a 2. Agora vamos falar um pouquinho dos coeficientes aqui. O a e o b são coeficientes, são valores reais, Aqui eu estou adotando aqui um a diferente de 0 no coeficiente angular, porque se ele for igual a 0, essa parte da função vai desaparecer e vai sobrar y igual a b. Isso aí é uma característica que a gente chama de função constante, que eu vou explicar no decorrer dessa aula. Ok. E o b é o que a gente chama de coeficiente linear e pode ser chamado também de coeficiente do gráfico. Então o que cada um faz? Observe aqui, aqui eu tenho o modelo de um gráfico. Bom, toda função do primeiro grau nós vamos ter uma reta, E nessa reta nós temos aqui a formação de um ângulo. E esse ângulo, quem comanda esse ângulo é justamente o coeficiente angular. Não é à toa que ele é chamado de coeficiente angular. Outro detalhe é que o coeficiente angular é que demonstra o crescimento de uma função. Então, por exemplo, quando o a for um valor positivo, nós temos uma função crescente. Quando o a tiver um valor negativo, nós temos uma função decrescente. Por exemplo, essa primeira que eu usei aqui, o a não vale 2, então é um 2 positivo. Então é uma função crescente. Então, toda vez que o a for maior que 0, nós temos uma função crescente. E quando o a for menor que 0, nós temos uma função decrescente. Agora vamos falar um pouquinho do coeficiente linear. Observe o seguinte. Essa reta aqui, ela está tocando exatamente na origem do plano cartesiano, onde que é 0 para x e 0 para y. Nesse momento, nós temos o quê? Um b igual a 0. Ok? Então, toda vez que o b de uma função for igual a 0, nós vamos chamar de função linear. Então, essa é a classificação, quando o b for igual a 0, porque ela vai estar passando aqui justamente na origem. Agora, se eu tiver uma variação de b, que é o coeficiente linear, por exemplo, se for b igual a 2, então minha reta vai passar aqui. E se for, por exemplo, menos 2, então meu b é menos 2. Então, observe. O que o coeficiente angular faz? Ele faz essa angulação aqui, Faz a angulação. O que o b faz? Ele faz a mudança de posicionamento da reta, Então, por exemplo, se o b for igual a 0, ele está aqui. Se for 2, vai vir para cá. Se for menos 2, e se for qualquer outro número. Então, olha a diferença. O coeficiente linear, ele faz esse deslocamento da reta, enquanto o coeficiente angular, ele faz o quê? A angulação aqui, Ok? Bom, como eu havia falado, função constante e agora função identidade. Eu havia falado que quando o a for igual a 0, nós temos uma função constante. Por quê? Observe o seguinte. O formato de uma função do primeiro grau é ax mais b.
Se o A for igual a zero, então meu f de x vai ser igual a quanto? Igual a b. Então vamos supor que meu f de x é igual a 2. Então eu vou marcar o 2 aqui, ó. Olha aqui. Então o que vai acontecer? Essa reta aqui, ó, ela vai ficar no local do 2. Então, para qualquer valor de x, o y sempre vai ser igual a 2. Isso é uma característica de uma função que constante. Até o próprio gráfico já mostra porque ela é constante, né? E se fosse um f de x igual a 3 ou menos 1, então assim, é esse valor que iria permanecer por para todos os valores de x, né? A gente sempre vai ter o mesmo valor de y. Isso é a característica de uma função constante. Já a função identidade, nós precisamos de duas características. O a igual a 1 e o b igual a 0. Então olha aqui, ó, toda vez que o a for igual a 1 e o b igual a 0, o que vai me restar? F de x igual a x. E o que acontece? Para todos os valores de x, né, sempre vai ter um valor idêntico, por isso que é chamado de valor de função identidade, vai ter um valor idêntico em y. Então, vai ficar mais ou menos aqui. Ó. Se o x for menos 2, o y é menos 2. Se o x for menos 1, menos 1. Se for 0, é 0. Então, assim vai infinitamente. Então, para a gente considerar uma função como uma função identidade, ela precisa ser f de x igual a x. Ou seja, sempre o valor de x vai ser idêntico ao valor de y. Agora, o gráfico de uma função do primeiro grau. Como que a gente pode montar um gráfico de uma função do primeiro grau? Então, nós temos aqui uma função y igual a 2x menos 4 e uma outra função y igual a menos 2x mais 4. Então, observe o seguinte, ó, aqui eu tenho uma função crescente porque meu a é positivo. Aqui eu tenho uma função decrescente porque meu a é o que? Negativo. Ok. Então, vamos lançar essas retas aqui no plano cartesiano. Bom, para a gente marcar uma função do primeiro grau no gráfico, a primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte. Não necessariamente tem que ser a primeira coisa, mas eu acho o elemento mais fácil. Primeiro eu vou identificar quem é o valor de b, que é o coeficiente linear. Então o b aqui, ele é menos 4. Então todo valor de b em uma função do primeiro grau é onde a reta vai tocar o eixo y. Então isso é só jogar o valor. Então aqui, se aqui é menos 4, então essa reta dessa função vai passar aqui, vai tocar aqui em menos 4. Agora eu preciso observar o valor de x. Agora, o valor de x, a gente precisa de uma ou duas regrinhas aí para poder estar encontrando. Eu tenho um primeiro passo que eu posso igualar o y a zero. Então, toda vez que eu igualar o y a zero, eu vou encontrar um valor para x. E esse valor para x é onde a reta vai tocar o eixo x, ou o eixo das abscissas, né? Então, olha aqui, ó, se eu fizer isso, eu vou ter uma equação. Então, 2x menos 4 igual a 0. 2x igual a 4, x igual a 4 dividido por 2. Então, x é igual a 2. Então, olha aqui, ó. Essa função ela vai passar em menos 4 no eixo y, né, porque o valor de b sempre é o valor de b. E onde ela vai tocar no eixo x? É no valor de 2. Então, nós temos o quê? Menos 4 e 2. Outra maneira que nós temos para poder encontrar esse valor onde a reta vai tocar o eixo x é justamente menos b sobre a. Então, se eu usar simplesmente isso aqui, eu consigo encontrar esse mesmo valor que eu encontrei anteriormente aqui. Ó. Então, menos b sobre a. Quem que é o b? O b é menos 4. Agora, toma cuidado com o seguinte, que tem o menos desse processo e tem o menos do 4. Então, vai ter aquela questão de menos vezes menos que dá mais, né? Então, menos vezes menos 4 dá 4 dividido por 2. Então, 4 dividido por 2, 2. Então, observe aqui, ó, duas maneiras de estar encontrando o valor de x, onde a reta vai tocar o eixo x. Então agora é só lançar o gráfico, ó, passando em menos 4 e passando em 2. Menos 4 é o valor do coeficiente linear, e o 2 é quando eu zerei a função do primeiro grau. Bom, sempre onde a reta toca o eixo x, nós temos o que a gente chama raiz ou zero da função. Então, ó, esse ponto aqui, ó, 2, ele vai ser chamado de raiz ou zero da função. Ok. Agora vamos fazer o segundo aqui. Ó. Primeira coisa, né? Identifiquei aqui o coeficiente linear que é 4. Então eu sei que para essa função aqui, ó, a reta vai estar passando aqui em 4. Agora eu vou fazer a mesma coisa, né?
Ou eu posso usar o y igual a zero, ou eu posso usar o menos b sobre a. Então, igualando o y a zero, então nós temos aqui o x igual a 2. E então temos o gráfico aqui, ó. Então o menos o 4 é o coeficiente linear, está aqui. E o 2 é o que a gente chama de raiz da função. Então aqui nós temos a raiz da função ou zero da função. Então, resumindo aqui, ó, toda vez para poder encontrar o gráfico, né, lançar o gráfico no plano cartesiano, primeira coisa eu pego o valor de π aqui e jogo direto, já marco aqui onde que vai passar o gráfico, a reta, e tomo cuidado com o x, porque o x não é direto. Às vezes tem algumas questões que colocam tocando em x no mesmo valor de a, nem sempre vai acontecer. Para esse caso aqui até aconteceu, mas isso não é um padrão. Até porque, que, por exemplo, aqui já é menos 2 e nós encontramos x igual a 2. Então, o correto é você ou iguala y a zero ou usa menos b sobre a para você identificar aonde essa função vai tocar no eixo x. Agora, taxa de variação de uma função do primeiro grau. A taxa de variação de uma função do primeiro grau é a mesma coisa que o coeficiente angular. Isso porque, ó, aqui eu já tenho um gráfico pronto. Observe aqui o seguinte, olha. Aqui eu tenho a formação de um triângulo retângulo e aqui também eu tenho a formação de um triângulo retângulo. Então toda vez que eu for lançar linhas paralelas aqui, ó, eu sempre vou ter um triângulo retângulo, tipo esse aqui, ó. Beleza. Então se você observar, eu tenho um triângulo retângulo e aqui eu tenho a formação de um ângulo. Ó, e automaticamente é o mesmo ângulo que aqui, e se fosse, né, e assim sucessivamente. Agora vamos pensar um pouquinho em trigonometria. Se aqui eu tenho um ângulo A, como que eu vou descobrir esse valor do ângulo, né? Observe o seguinte, ó. Aqui eu tenho o que a gente chama de cateto oposto e aqui o que a gente tem, o que a gente chama de cateto adjacente. Se alguém tiver alguma dúvida, tem uma aula falando sobre trigonometria no triângulo retângulo no canal. Então observe o seguinte, que o cateto oposto ele vai ser aqui, ó, 4 menos 2. E aqui o cateto adjacente vai ser o que? 2 menos 1. E o que é a tangente? A tangente é o que? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então olha aqui, encontramos o mesmo 2 que é o que a gente viu na página anterior aqui, ó, dessa aula. Ok. Então nós temos aqui a tangente do ângulo A igual a 2. E é por isso que uma das maneiras de estar encontrando, né, esse valor aqui, essa taxa de variação, é sempre fazendo o quê? A diferença entre os dois valores de y dividido pela diferença entre os valores de x. Foi o que a gente fez aqui, ó. 4 menos 2 na variação de y, né, porque aqui eu tenho os valores de y, e 2 menos 1 na variação aqui, ó, de x. Então nós podemos falar que essa função é uma função que y igual a 2x ou f de x igual a 2x. Por quê? Ó, o nosso coeficiente angular, ele vale o quê? Vale 2. E por essa função estar passando aqui, ó, no eixo, na origem, melhor dizendo, então a gente já sabe que o b vai ser igual a 0. Então por isso que vai ficar só y igual a 2x ou f de x igual a 2x. Então aqui essa é a maneira de a gente encontrar o coeficiente angular, que é igual ao 2 e o menos 2 que a gente fez nas funções, né, que eu passei anteriormente para a gente estar montando o gráfico. E é muito útil isso. Vocês vão ver algumas questões que a gente vai resolver durante essa aula. É muito importante esse conceito. Para eu achar o coeficiente angular, que é o valor de A, é só colocar a diferença dos valores de y dividido pela diferença dos valores de x. Ok. Outra coisa aqui, uma curiosidade aqui é o seguinte. Como eu encontrei a tangente de 2, mas se eu quisesse encontrar quantos graus, né, aproximadamente quantos graus eu teria aqui. Então aqui eu coloquei uma calculadora científica. Bom, quando eu já tenho aqui igual a tangente de 2, eu tenho que usar a segunda função da calculadora, no caso aqui eu
está sendo representado aqui por 2. Tem algumas calculadoras que são duas setinhas opostas, né? Mas enfim, é onde tem a possibilidade de a gente usar a inversa na calculadora. Então, ok, clicando aqui, então a gente vai encontrar a inversa da tangente de 2. Então aqui nós temos, ó, então aqui eu cliquei na segunda função, você pode fazer um teste, mas observe o seguinte, olha, antes de clicar, olha aqui, ó, seno, cosseno e tangente. Quando eu cliquei, aqui ó, seno menos 1, cosseno menos 1, tangente menos 1. Então isso aqui significa o seguinte, que a gente está usando a inversa. Por que existe isso? Porque a trigonometria a gente trabalha os lados e também ângulos. Então, toda vez a gente pode utilizar isso aqui para poder estar encontrando um ângulo. Então eu vou colocar lá a tangente aqui, ó, a tangente, né, na inversa de 2 é igual a 63,4. Aí tem essa série de números aqui, ó. Mas na verdade aqui vai ser o quê? Aproximadamente 63,4 graus. Aproximadamente a angulação aqui para essa função, né, que é y igual a 2x. Agora o sinal da função do primeiro grau. Eu vou usar uma função que a gente já fez aqui hoje, que é a seguinte, olha. Observe o seguinte. Aqui na raiz da função é sempre o meu limite aqui, ó, né? Aqui é onde que eu analiso. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui a esquerda e a direita aqui. A gente pode observar o seguinte, para todos os valores de x, ele sempre atinge um valor positivo em y. E a esquerda aqui, ó, todos os valores de x que eu pego, ele atinge um valor negativo para y. Né? Então, a raiz da função é onde eu vou fazer toda a definição aqui do jogo de sinais. Então, olha aqui, ó. E também, agora eu falei, pode ser usado como menos b sobre a. Então, olha aqui, ó. Aqui eu vou ter y maior que zero. E aqui eu vou ter y menor que zero. Então, por exemplo, vamos supor que o 3. Ó. Se eu pegar o 3 e jogar ele aqui no valor de x. Ó. 2 vezes 3, 6. 6 menos 4, eu vou ter o quê? 2 positivo. Então, né, é um valor positivo em y. Agora, se eu uso, por exemplo, o 1 aqui, ó, que já está à esquerda aqui, ó. 2 vezes 1 é 2. 2 menos 4, né, nós vamos ter aqui menos 2. Então, seria esse ponto aqui. Ó. Porque a gente tem que entender que um gráfico, né, essa reta aqui, ó, ela é formada por infinitas coordenadas que vão se encaixando aqui. Ó, né? Aqui a gente só pegou os pontos principais, que é a raiz da função, que é onde toca no eixo das abscissas, né, que é o eixo x. E aqui o menos 4, que é o valor do coeficiente linear, que é onde toca o eixo das ordenadas, né, que é o eixo y aqui. Ó. Então fica mais ou menos aqui o jogo de sinais. Então aqui eu vou ter valores positivos, né, à direita aqui, e à esquerda eu vou ter valores negativos. Então é só analisar a posição da reta aqui que a gente vai observar isso. Se fosse o contrário, né, aí seria também contrário ao jogo de sinais aqui. Então vamos fazer umas questõezinhas aqui para poder aprimorar o que a gente aprendeu nessa aula. Bom, então aqui o que foi feito aqui? Ó? Utilizando o gráfico abaixo, né, determine a função, o zero da função, o coeficiente angular, o coeficiente linear, o crescimento da função e onde a reta toca o eixo das ordenadas. Ok. Então a primeira coisa aqui eu vou coletar as coordenadas. Por exemplo, eu tenho aqui uma coordenada 1 e 7 e eu tenho uma coordenada, por exemplo, menos 1 e 3. Ok. Com as coordenadas eu já consigo encontrar o coeficiente angular. Por quê? Eu vou fazer aquela diferença, né? A diferença dos valores de y dividido pela diferença dos valores de x. Então nós temos aqui, ó, 3 menos 7, que é a diferença dos valores de y, né? Porque toda coordenada é x e y. Então 3 menos 7 dividido por menos 1, menos 1. Ok, então aqui, ó, vai ficar menos 4 dividido por menos 2. Menos dividido por menos é mais e 4 dividido por 2 é 2. Então já encontramos o coeficiente angular. Ok. Para eu descobrir o coeficiente linear, o que eu posso fazer?
eu posso fazer o seguinte, eu posso usar qualquer uma dessas duas coordenadas aqui, ó, que é o seguinte, ó. Eu sei que o formato de uma função do primeiro grau é y igual a x mais b. Então observe o seguinte, ó, o a igual a 2, então já posso substituir aqui, ó. Como eu vou usar essa primeira coordenada, o valor de y dessa coordenada aqui é 7, né? Então, só substituindo aqui, então nós vamos ter, ó, y igual a 7, a vezes x, né? Vai ficar 2 vezes 1, porque o x vale 1 e o a vale 2, então 2 vezes 1, mais o valor de b. Então, ó, 1 vezes 2 é 2, passando 2 para o outro lado eu vou ter 7 menos 2, que é igual a 5. Então, olha aqui, ó, o coeficiente linear vale 5. Então, tranquilo. E a nossa função vai ser o quê? Y igual a 2x mais 5. Por que ficou assim? Ó? Porque o meu coeficiente angular é 2. Então eu volto aqui no formato de uma função. Porque ó, toda função vai ter duas variáveis, tipo y e x. Então mantive aqui o y e o x. O a vale quanto? O a vale 2. Está aqui. E o b vale quanto? Vale 5. Está aqui. Ó. Ok? E se eu quiser tirar a prova real? Y igual a 2x mais 5. Ó. Se o x vale 1, 2 vezes 1, 2. Mais 5, 7. Se eu testar no menos 1 aqui, ó, 2 vezes menos 1, menos 2, né? Aqui, ó, imagina menos 1 aqui, ó, 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 5 eu tenho quanto? 3. Então tá certinho a nossa função aqui. Ok. Agora aqui nós vamos encontrar a raiz da função. A raiz da função que eu já falei. Pode ser simplesmente menos b sobre a ou igualando y a zero. Então aqui eu fiz menos b sobre a que eu acho mais rápido. Então observe o seguinte, ó, o b vale quanto? 5. Então é menos 5, por causa do menos do processo aqui, dividido por a, que é 2. Então olha aqui, ó. Então vamos perceber o seguinte, ó. Nessa questão, a gente já consegue responder, né, vários itens aqui já. Por quê? Por exemplo, essa reta está tocando aqui, ó, em y. Então se ela está tocando em y, é o valor de quem? O valor de b. Então eu já sei que aqui vai valer 5. E onde ela está tocando em x, é o que a gente chama de quê? De raiz da função ou zero da função, que a gente encontrou até agora, que é menos 5 sobre 2. Então, aqui vai ser 5. E nesse ponto aqui, ó, vai ser menos 5 sobre 2. Ah, perdão. Então vamos só fechar aqui. Ó. Então a função nós encontramos, que é y igual a 2x mais 5. O zero da função, menos 5 sobre 2, ou raiz da função. O coeficiente angular é o valor de a, que é 2. O coeficiente linear é o valor de b, que é 5. O crescimento da função é uma função crescente porque o a é positivo. E outro detalhe, ó, toda reta, quando está aqui, ó, nessa posição à minha direita, né, é de um gráfico de uma função crescente. Então eu já sabia no início que já era crescente por causa desse posicionamento. Se ela tivesse nesse sentido aqui, ó, eu já saberia que seria uma decrescente. Isso já ajuda a gente já estar resolvendo a questão, né? Ok. E onde a reta toca o eixo das ordenadas, né? Então o eixo das ordenadas é o eixo y. É o que? É no valor de b. Então está prontinho aqui. Questão bem completa, né? Que usa todos os conhecimentos que a gente teve nessa aula. Mais uma questão aqui, ó. Nós temos aqui, ó, uma prestadora de serviço cobra pela visita à residência do cliente, né? E pelo tempo necessário para realizar o serviço na residência. O valor da visita é R$40 e o valor da hora para a realização do serviço é 20. Uma expressão que indica o valor a ser pago em função das horas necessárias à execução do serviço é. Então, olha aqui. Essa questão aqui é no momento que a gente contextualiza uma função do primeiro grau. Então, para a gente definir bem isso, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber quem é A e quem é B. Tá? Aí uma grande dica que eu passo para vocês é o seguinte: sempre o que é fixo é o valor de B, né? Então, tipo, o valor que já é igual quando fala, por exemplo, a bandeirada de um taxista, né? Então aquela coisa já é um valor fixo. Então tudo que é fixo é o valor de B. Esse acho que é o primeiro que é o mais fácil para poder encontrar.
Então olha aqui, aqui a gente já tem o valor da visita, que é R$40. Então, ou seja, uma coisa, só de visitar a gente já tem R$40, ou seja, o nosso valor fixo, né? E o valor da hora, né, que é pela realização do serviço, que é R$20 a cada hora que a pessoa for ficando naquele trabalho, né? Então, pegamos aqui o formato de uma função, que é y igual a x mais b, beleza? Então, olha aqui, ó. Então, meu preço vai ser 20 vezes o h de hora, mais 40, que é o quê? O valor da visita. Então, ó, o valor da visita ele é fixo, é o valor de b. Aqui eu contextualizei, né? Meu y foi igual a p e o x igual a h. Então, muitas das questões que vocês vão deparar aí são questões contextualizadas, mas assim, é somente entender quem que é o valor fixo e quem que não é. Porque o fixo sempre vai ser o valor de b. Aí a gente vai marcar aqui a letra D, que o preço é igual a 40. Aqui mudou um pouco a posição, mas assim, é a mesma coisa. Não vai mudar nada não. Mais uma questão. Aqui uma questão do Enem. E essa questão, ela tem um gráfico. E aqui está pedindo para poder... Eu nem fiz a leitura no início aqui não, mas aqui, o que ela está querendo é o seguinte, ó, através desse gráfico eu quero marcar, né, a expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é. Então ela quer saber o seguinte, qual função dessa aqui pertence a esse gráfico, né, condiz com esse gráfico aqui. Bom, vamos usar um pouco a teoria que a gente veio comentando aqui, ó. Sempre, ó, observe que essa reta ela está tocando em 500 no eixo X, e ela está tocando em 50 no eixo Y. Uma coisa eu sei, todo valor que toca exatamente no eixo Y é o meu valor de quem? É o valor do B, do coeficiente linear. Então aqui eu já sei que o coeficiente linear é 50. Aí se vocês olharem aqui, eu só tenho a letra B e a letra D que tem 50. Então é uma das duas. Então automaticamente já eliminei a A, C e E. Beleza. Agora é o seguinte, lembra que eu falei que quando eu tenho uma reta que está à minha esquerda ou à minha direita, ó, se estiver à minha direita, se fosse para cá, ela seria crescente. E se ela estiver à minha esquerda, ela é o quê? Decrescente. Então se ela é decrescente, meu coeficiente angular tem que ser negativo. Então meu A tem que ser negativo. Então das duas aqui, ó, qual que é o valor negativo aqui para A? É só na letra B. Então nossa alternativa é a letra B. Olha que rapidez nós fizemos essa questão do Enem. Então aqui é a letra B. Agora, se na dúvida, né, quiser trabalhar um pouco mais a questão, então, em função do primeiro grau, uma maneira que tem para você poder trabalhar melhor as questões, né, tirar alguma dúvida, é você coletar as coordenadas. Ó. Observe que eu tenho uma coordenada aqui que é 0 para x e 50 para y, e aqui embaixo eu tenho uma coordenada que é 500 para x e 0 para y. Então, para eu descobrir o coeficiente angular, eu vou fazer a diferença dos valores de y dividido pela diferença dos valores de x. Então, nós vamos ter isso aqui, ó, menos 50 dividido por 500. E, simplificando, vai dar menos 1 sobre 10. Então, ou seja, é aqui, né, só fortaleceu aquilo que a gente já falou no início. Mas para essa questão nem era necessário fazer isso aqui. Eu estou fazendo para a gente aprimorar e estudar um pouco mais a função. Beleza. Agora aqui nós temos outra questão do Enem. A questão fala o seguinte. Provedores de conteúdos postam anúncios de empresas em seus websites, né? O provedor A cobra 10 centavos por clique feito no anúncio, além do pagamento de uma taxa de contratação de 50. Ó. Então já tem um valor fixo aqui que é o 50. O provedor B cobra uma taxa de contratação por anúncio mais atrativo, no valor de R$20, mais um valor por clique feito no anúncio. Para o anúncio que receberá 100 cliques, o provedor B fixará uma proposta com valor a ser cobrado por clique, de modo que venha receber pelo menos o mesmo total que receberia o provedor A. O gerente do provedor B deve avaliar os valores por clique a serem fixados. O valor mínimo que o gerente do provedor B deverá escolher é... Então, na verdade, ele quer equalizar essa situação. Por quê? Se vocês olharem o primeiro, o provedor A, ele cobra o quê? 10 centavos por clique mais, né, a taxa de contratação, que é R$50, que eu já havia falado com vocês que já era o valor de B. Ok. Agora,
o provedor B ele quer equalizar isso aí, mas recebendo o quê? 100 cliques, né? Então, vamos imaginar o seguinte. Se eu jogo 100 cliques aqui no provedor A, eu vou ter, o preço vai ser 10 centavos vezes 100 mais 50. Ok. Então nós vamos ter o quê? 60, o preço vai ser 60 reais. Então, o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir qual que é o meu coeficiente angular de B para poder padronizar isso aqui, né? Sabendo que o valor fixo dele vai ser 20 reais. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu já sei que o preço cobrado do A em 100 cliques ele vai ser um preço de 60. Então, eu vou jogar o 60 montando a segunda função do primeiro grau que corresponde ao provedor B, que vai ser 100 vezes A, porque eu quero saber o valor, porque a única coisa que eu sei dele aqui é que ele vai cobrar 20 reais por contratação. Então eu vou descobrir o coeficiente angular dele para equalizar, ou seja, na verdade eu estou igualando uma situação a outra aqui, né? Uma função a outra. Então olha aqui, ó. Então eu tenho 60 menos 20, né? Porque o 20 está positivo aqui, passei para o outro lado da igualdade, 60 menos 20 igual a 100A. Então nós temos 40 igual a 100A. O A vai ser 40 dividido por 100, ou seja, vai ser igual a quanto? 40 centavos. Então, a nossa alternativa é a letra D. Bem contextualizada essa questão do Enem de 2020. Mais uma aqui, ó. Unicamp 2016. Considera a função afim f de x, esse aqui é o formato, né? ax mais b, definida por todo o número x, onde a e b são números reais. Sabendo que f de 4 é igual a 2, gente, então se f de 4 é igual a 2, o x vale 4 e o y vale 2. Então eu tenho minha primeira coordenada aqui. Podemos afirmar que f de 3 mais f de 5 é igual a quanto? Beleza, então vamos fazer o seguinte, ó. Como eu sei que o valor de x é 4 e y é 2, substituindo no formato de uma função de primeiro grau, então meu y é 2, o x é 4, então eu tenho 2 que é igual a 4a mais b, ou seja, peguei esses dois valores e substituí aqui na função do primeiro grau. Beleza. Vou fazer a mesma coisa com o f de 3 e o f de 5, né? Vamos substituindo os valores. O f de 3 aqui o x é 3 e o f de 5 o x é 5. Então eu vou ter, ó, y é igual a 3a mais b e y é igual a 5a mais b. Ok. Então olha aqui, ó. Nós temos o modelo, né, substituindo o f de 3 e o modelo substituindo o f de 5. Então agora eu vou trocar, substituir esses valores aqui dentro, né? Ok. Então eu tenho, ó, f de 3 mais f de 5 vai ser igual ao que? A f de 3a mais b mais 5a mais b. Por que eu fiz isso? O f de 3 é a mesma coisa que 3a mais b. Coloquei aqui. E o f de 5 é igual a 5 mais b. Coloquei aqui. Então agora a gente vai reduzir os termos semelhantes. 3a mais 5a, 8a. B mais b, 2b. Ok. E aqui eu tenho 8 e 2. Ó, nós podemos usar o que? Uma fatoração aqui, ó, né? Porque o 2 eu preciso aqui entre 8 e 2. O 2 é múltiplo dos 2, né? Então, eu vou colocar aqui o 2 em evidência. Fatoração, né? Colocar na forma de multiplicação. Então eu vou ter 8a dividido por 2, 4a. 2b dividido por 2, 2 corta com 2, né? E sobra o b. O que sobrou aqui dentro, gente? Olha que interessante. 4a mais b. E 4a mais b, voltando aqui, ó, 4a mais b igual a quanto? Igual a 2. Então eu vou trocar esse 4a mais b por 2. Então eu vou ter 2, que está aqui, vezes 4a mais b, que é igual a 2. 2 vezes 2, 4. Então, o f de 3 mais f de 5 é justamente igual a f de 4. E o exercício falou para nós que o f de 4 vale quanto? Vale 2. Então, alternativa D. Voltamos na mesma situação, né, do início. Então, gente, espero que vocês tenham aprendido com relação à função do primeiro grau. Vocês observaram que é muito utilizado em questões aí de universidade, do Enem, né? É muito importante. Ou seja, qualquer gráfico que tenha uma reta, você pode assimilar a função do primeiro grau e usar esses conceitos que a gente trabalhou aqui hoje para poder estar resolvendo as questões com mais tranquilidade e eficiência.
Então, muito obrigado e até a próxima.